Bom, eu vou dar um exemplo de utilização de parâmetros. Eu vou fazer aqui no Visual G uma tabuada e vou utilizar a passagem por valor nessa tabuada. Eu vou criar um procedimento que vai ter como parâmetro num do tipo inteiro. Certo, já criei aqui o procedimento com o parâmetro 1. Aqui é um parâmetro formal, que no caso é o parâmetro do procedimento. Aqui. E no programa principal eu vou criar uma variável para poder ler o número e chamar o procedimento. A variável n do tipo inteiro. E vou pedir aqui, escreval, digite um número. Erro meu aqui, eu não coloquei o nome do procedimento. O procedimento é tabuada. E tem o parâmetro. E aqui no programa principal, vou pedir para ler a variável n, que eu coloquei aqui. E vou chamar o procedimento. Tabuada recebe n. Aqui são os parâmetros reais. Parâmetro real. Parâmetro real, que no caso que eu utilizei aqui para chamar o procedimento. O parâmetro formal já é o número aqui em si. Acho que é isso. O parâmetro real vai ser o responsável por substituir o parâmetro formal aqui, né? O número que eu defini aqui vai vir aqui para o parâmetro formal e dentro do procedimento eu vou poder realizar a tabuada. Eu vou criar um contador tipo inteiro dentro do procedimento. Contador não, uma variável, e vou usar ela como contador. Dentro do escreval mesmo eu posso realizar já o cálculo da tabuada. Vezes. Ou seja, o número que eu li aqui veio para o parâmetro formal, esse parâmetro aqui do procedimento, o número vezes i, que é o contador, é igual a número vezes i. Até aqui ele só vai escrever os números, porém aqui que ele realmente vai fazer o cálculo, que vai ser o contador vezes o número que eu digitei. Certo, bora ver se está tudo certinho. Programa principal, eu vou utilizar para ler o número, vou utilizar a passagem por parâmetro, vou chamar o procedimento utilizando a passagem por parâmetro. O n vai virar num aqui no procedimento, parâmetro formal. Vou criar um contador aqui, o i do tipo inteiro, vou usar ele de 1 até 10 e vou resolver a tabuada. Bora ver. 5, tabuada de 5. 1 vezes 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3, certo. Aqui foi um exemplo bem simples, bem fácil de entender, de uma passagem por valor utilizando o parâmetro. Bom, agora eu vou dar um exemplo de passagem por referência, utilizando o procedimento também e parâmetros. Vou criar um procedimento. Vai ser somar números. Esse procedimento ele vai ter a função de somar dois números que eu vou ler no programa principal. Ele vai receber dois parâmetros. Parâmetro A e B do tipo inteiro.
Aqui no programa principal eu vou criar duas variáveis para poder chamar esses dois procedimentos, não é? X e Y vai ser uma das duas variáveis e vou pedir para o usuário digitar o valor de cada. Digite o valor de Y. Pronto. Aqui eu vou chamar o procedimento. X agora vai ser A lá no procedimento. E B, e Y vai ser B no procedimento. Parâmetros reais eu já expliquei como é que funciona na primeira parte. E vou pedir para ele escrever depois X e Y para mim. Aqui foi o que o programa principal vai fazer. Agora eu vou realizar a soma desses dois valores que eu passei aqui dentro do procedimento. Vou criar uma variável tipo soma, de nome soma do tipo inteiro, e vou realizar a soma. Soma recebe A, que é X, mais B, que é Y. E vou pedir para escrever o resultado. Porém, no final desse programa eu quero que, ao retornar ao programa principal, eu quero que X, no caso A, seja 10 e B, que no caso é Y, seja 22. Pronto, recapitulando, eu vou ler os dois valores, X e Y, vou passar utilizando parâmetros para o procedimento, que no caso é somar números, vou passar X e Y, vai virar A e B. Aqui dentro eu vou realizar o cálculo da soma A mais B, vou escrever o resultado e no final do programa eu quero que A seja X seja 10 e B, quando retornar ao programa, seja 22. Vamos ver. Desculpa, já estava esquecendo. No Visual G, passagem por referência, ela é denominada com o nome var. Você pode identificar com o nome var antes do procedimento. Ou seja, aqui eu acabei de falar que quando eu ler esses dois números aqui vai ser uma passagem por referência. Se eu deixasse aqui puro, ele simplesmente ia retornar os dois valores que eu li aqui. Deixa eu dar um F9, tá 50 mais 50, ele somou 100, porém retornou 50 e 50, que foram os dois valores que eu li. Ou seja, esses 10 e esse 22 é como se não existisse o programa. Ele vai retornar o valor que eu li, simplesmente. Porém, se eu falar aqui que é uma passagem por referência dentro do parâmetro, agora aqui eu estou falando passagem por referência, eu estou falando que A vai ser 10 e B vai ser 22. Quando o programa retornar, ele não vai retornar mais 50 e 50 como eu digitei antes, ele vai retornar 10 e 22. Vamos conferir para ver. Eu vou somar o número normalmente, 60 mais 20. Pronto, ele somou, 60 mais 20 é 80, porém ele não retornou nem 60 nem 20, como foi mostrado antes. Ele retornou 10 e 22. Passagem por... foi porque eu denominei que aqui seria uma passagem por referência, esses dois parâmetros.